Boa tarde, boa noite, Cláudio. Diretamente da Itália, então, um novo relato de como está a situação, como vive a Itália esse momento dramático. Boa noite, desiderio. Aqui é boa noite perché já é 22 horas e 13 minutos no momento e hoje, justamente antes eu estava pensando que estas nossas conversas que às vezes estão se tornando diárias podem um pouco talvez passar a vocês realmente o que é o lado emocional, a realidade que estamos vivendo nós aqui na Itália, porque realmente após um dia como hoje, sem dúvida o lado emocional nosso é um pouco meno allegre, meno confiante talvez de ontem, porque realmente hoje também tivemos um dia muito dramático em termos de números, porque afinal das contas hoje também beiramos quase os 500 mortos na Itália. Os números estão quase chegando a 3.500 pessoas falecidas hoje. O número das pessoas positivas ultrapassou 40 mil. E, apesar que, sem dúvida, é algo que era esperado, é claro que nunca a gente acha que a cada dia vai ter centenas e centenas de mortos a mais que temos que contar. Ontem as imagens que chegavam de Bergamo tocaram bastante a Itália inteira, provavelmente. O fato que as funerárias não conseguem atender todos os falecimentos, o fato que os cemitérios não podem receber todos os mortos que está tendo, principalmente na região de Lombardia, principalmente na província de Bergamo, que tem números altíssimos de falecimentos. Brescia também, outra província que tem números muito altos de falecimentos e casos positivos, como a Lombardia em geral, que infelizmente é a região que no momento está pagando um preço altíssimo a esta epidemia, que está principalmente no momento atacando as regiões do norte, principalmente Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, que no momento está subindo nos números, e é algo que por enquanto é um túnel, é uma galeria que por enquanto a gente está vendo a luz muito, muito longe, infelizmente. Ô Cláudio, isso em função até da imigração interna que aconteceu na Itália há uma semana atrás, questão de uma semana atrás, estaria havendo, segundo algumas informações, uma expectativa um pouco negativa do Sul, para onde essas pessoas foram. Confere, Cláudio, esse temor é um temor real? Digamos que no momento a opinião pública italiana está irritada por duas razões. Primeira razão, o fato que efetivamente não sempre as medidas que o governo tomou em termos de ter que ficar em casa, não é todo mundo que está respeitando isso. E isto é um problema, porque uma pessoa mesmo, como usam dizer, assintomática, ou seja, uma pessoa que de qualquer forma não está tendo febre, não está tendo resfriado, não está tendo tosse, problema respiratório, não está tendo nenhum dos sintomas que o coronavírus causa, mas mesmo assim a pessoa poderia ser positiva ao vírus. Exagerando, eu mesmo poderia estar positivo, poderia estar tendo o vírus, a virose, mas não estou tendo sintoma nenhum, eu sou um assintomático, só que se eu sair na rua e encontrar uma pessoa, eu posso transmitir a virose de qualquer forma. Então, esta é a razão pela qual todo mundo tem que ficar em casa. E esta é a primeira problemática que a gente ainda não resolveu definitivamente, infelizmente. Depois, o que você estava me dizendo,
tem essa problemática, que quando teve, no final de semana passado, final de semana do dia 6, 7, 8 de março, que o governo tomou as medidas mais radicais, que as pessoas não podiam mais se movimentar de uma região pela outra, de uma cidade pela outra, muitas pessoas, muitos trabalhadores, que são pessoas que nasceram no sul da Itália, mas que justamente andaram a procurar trabalho no norte da Itália, que, como vocês sabem, é uma região, são áreas da Itália mais ricas em termos de possibilidade de emprego. Eles começaram uma fuga, começaram a fugir do norte, que estava sendo muito atacado por esta virose, para voltar para as casas, as famílias deles, no sul da Itália. E isto teve dezenas e dezenas de milhares de pessoas que naquele final de semana fugiram para as próprias casas no sul da Itália, mas fazendo isto levaram também para o sul, talvez, a virose, sul o qual, por enquanto, não estava sendo atacado por esta epidemia. Só que o problema agora poderia ser que daqui a uns dias, sendo que tem um período de incubação esta epidemia, o governo está infelizmente esperando a dramática situação que os números no sul dos casos irão aos poucos aumentar. Isto seria um grande outro problema. Logo o sul, que ao que consta tem uma estrutura sanitária, hospitalar um pouco, vamos dizer, menor do que a da Lombardia, por exemplo, né? Isso seria... Fundamentalmente, a preocupação maior de todos, do governo principalmente, dos responsáveis de organizar, de encarar todo esse problema que estamos vivendo, é sem dúvida isso. Porque não podemos negar que as regiões do centro, mas principalmente do sul da Itália, elas, apesar de serem um pouco menos desenvolvidas do ponto de vista da economia e da industrialização, também, infelizmente, são menos desenvolvidas em termos de infraestruturas. E também do ponto de vista de infraestruturas de saúde, tanto pública como particular. E então, a máquina da saúde pública do sul da Itália iria ter muitas mais dificuldades a encarar uma situação parecida como o norte está encarando, sem dúvida. Cláudio, eu estava vendo há pouco uma entrevista com tríplice tradução de um chinês que se encontra na Lombardia, parece, e ele dizia que o que lhe chamou a atenção é de que as pessoas ainda estão andando na rua e chamava atenção para isso. O governo cogita endurecer um pouco mais essas medidas ou como é que isso está sendo debatido aí? Sim, realmente o que talvez representante ou do governo chinês ou um médico chinês que talvez foi aqui na Itália para dar uma ajuda para esta emergência sanitária, é verdade. Infelizmente, por uns lados, numa situação como esta, nós somos talvez uma verdadeira democracia. Na Itália, os direitos das pessoas são muito mais fortes e respeitados comparados com uma democracia, se posso usar a palavra democracia, como a chinesa. Sem dúvida, o italiano é um povo indisciplinado. Não é fácil impor leis ao italiano. E, sem dúvida, nos últimos dias estamos tendo, nos meios de informação, estamos lendo que fontes governamentais estão com firmeza dizendo que, sendo assim a situação, do ponto de vista que as pessoas não estão ao 100% respeitando a medida de ficar em casa, provavelmente nos próximos dias
o governo irá dar mais um aperto a estas medidas. Tem altas chances que eles irão colocar o exército nas ruas, obviamente no sentido o exército para dar uma ajuda à polícia e aos carabineiros no controle deste fenômeno, mas tem altíssimas chances que as medidas de ficar em casa irão ser apertadas ainda mais, porque a única forma para conter esta epidemia no momento é realmente ficar em casa. E se isto não acontecer, é só um problema do ponto de vista que ao encontrar uma solução a esta problemática iria ser adiado muito mais no tempo, e isto a gente não pode se permitir. Parando a gravação.